E aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tô Falando, o canal que fala de entretenimento de TV e outras coisas mais. E hoje vamos falar sobre a religião Umbanda, que muitas pessoas acreditam que é a religião que faz o mal. Esse homem não vai ter paz nem vai ter sossego enquanto não vai ter homem pra mulher nenhuma. Outros falam que é a religião do demônio. É você, Satanás! Mas hoje eu vim aqui desmistificar todas essas coisas e falar pra vocês a real face da Umbanda. Então já deixem seu like, se inscrevam no canal, comentem e compartilhem. Pra quem não sabe, a Umbanda surgiu no século XXI, sendo uma mistura do candomblé com o catolicismo e o espiritismo. E pra começar, vamos voltar uns aninhos atrás e entender como surgiu a Umbanda. Tudo começou com um rapaz chamado Zélio de Moraes, quando começou a se aflorar nele os seus primeiros contatos com o mundo espiritual. Há muitos anos atrás, no início do século XX, um jovem rapaz chamado Zélio Fernandino de Moraes começou a sofrer uma paralisia sem lógica alguma, a qual a medicina não conseguia explicar. Até que ele mesmo disse: "Amanhã estarei curado." E assim aconteceu. Extraordinariamente, Zélio estava curado. Após isso, ele foi convidado por um amigo da família a ir em um centro espírita. Então, no dia 15 de novembro de 1908, foi realizada uma sessão na Federação Espírita de Niterói, onde Zélio se sentou na mesa branca e incorporou um espírito que contrariou algumas regras da doutrina. Mas o diretor dos trabalhos, não muito satisfeito, convidou-o a se retirar. Porém, um outro médium vidente comprovou que se tratava de um espírito de luz e pediu que dissesse o seu nome e sua origem. E assim, o espírito incorporado em Zélio disse: "Sou o caboclo das 7 encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados." E também fez a seguinte afirmação: "Levarei daqui uma semente, vou plantá-la no bairro de Neves, onde ela se transformará em árvore frondosa." No dia seguinte, os membros da Federação Espírita e várias outras pessoas foram comprovar o que o espírito já tinha predito. E assim, na residência da família de Zélio, às 8 da noite, incorporou novamente o caboclo das 7 encruzilhadas, que declarou que a cor, raça e posição social dos espíritos não importava e que eles poderiam sim trabalhar juntos com os irmãos encarnados, dando a liberdade de auxílio para os espíritos de velhos, negros, escravos e índios. Então, naquele dia, nasceu o primeiro terreiro de Umbanda, que ficou conhecido como Tenda Espírita de Nossa Senhora da Piedade, com o nome Alabanda, que depois mudou para A Umbanda e que hoje conhecemos como Umbanda. Baseada no Evangelho de Cristo, a religião adotou a lei da prática da caridade. E assim essa religião foi crescendo e foi dando espaço para as demais entidades, como os Erês, Exu e Pombagira, baianos, ciganos e também os orixás que conhecemos como Iemanjá, Iansã, Oxum, Nanã, Oxóssi, Ogum e vários outros. E segundo a religião, todo mundo tem seus orixás e suas entidades, independente de crença. Então todo mundo tem suas entidades. E para começar, vamos falar sobre elas, começando primeiramente pelos Erês. Quando a lua brilha no céu, clareia Umbanda. Quando a lua brilha no céu. Ere. Os Erês são espíritos mágicos e infantis caracterizados pela pureza, alegria, inocência e a felicidade de uma criança. São seres super evoluídos e que têm uma maneira de enxergar a vida de uma forma bem simples, tendo também um poder muito grande de trazer a paz, a realização e a cura. Espíritos que incorporam nos médios manifestando sua personalidade infantil, muitos deles se identificando como Joãozinho, Heleninha, Pedrinho, Mariazinha, Estrelinha e diversos outros nomes, chegando em suas incorporações batendo palmas, pulando, dançando, pedindo doces, refrigerantes, chamando os outros membros da casa de tio ou tia, deixando o ambiente do terreiro em clima de festa. Eles se divertem, alegram o terreiro e sua forma de trabalhar é bem diferente. O que parece ser uma simples coisa de criança, na verdade é a forma mais pura de trabalhar. Os Erês também trabalham como intermediários dos orixás, pois eles quase não falam. Sendo assim, essas crianças ficam responsáveis de dar o recado para seus devidos médiuns. Alguns afirmam que eles já foram encarnados e já tiveram uma vida carnal. Outros dizem que são entidades que chamamos de encantados, que são os espíritos que nunca viveram na Terra.
Eles se tornam muito populares nos meses finais de anos, como no dia de Cosme e Damião, onde muitos terreiros fazem festa, dão doce e alegram a criançada. Eu sou completamente apaixonado por essas linhas. Eles são muito fofos e adoráveis. E agora vamos falar sobre uma linha de trabalho que são entidades que estão pertinho dos seres humanos, assim, ó, coladinhos. Guardando, abrindo caminho, são entidades que são muito populares e muitas pessoas conhecem. Ou muitas pessoas acham que conhecem, né? Vamos falar sobre Exu e Pombagira. Os Exus e Pombagiras são as entidades mais populares da Umbanda. Os Exus são mensageiros que abrem caminhos ou fecham, dependendo da situação, que nos trazem a força que precisamos para conquistar ou alcançar nossos objetivos, sonhos e desejos. Estão com a gente no nosso dia a dia, vibrando e sempre nos dando força, nos protegendo e nos guiando nessa caminhada, incorporando em médiuns e dando consultas, muitas das vezes mostrando o quão fortes somos e nem sabemos. Os Exus que hoje conhecemos ou já ouvimos falar, como Seu Tranca-Ruas, Exu Caveira, Marabô e vários outros, quando eram encarnados, viviam nas ruas há muitos anos atrás, não sendo perfeitos, mas sim cometendo grandes erros, alguns que lhes custaram a própria vida. Porém ganharam a missão de voltar agora no plano espiritual e trabalhar prestando a caridade. Com suas diferentes personalidades e maneiras de agir e incorporar, se manifestam nas giras através de seus médiuns, fumando, bebendo cachaça ou cerveja, sendo assim sua maneira de trabalhar e descarregar o corpo em que está. Mesmo incorporando ou não, eles estão com a gente. Exu, pisa no topo de um galho só. Caixão de defunto é feito de madeira, caixão de defunto é de qualquer maneira. Já as Pombagiras são espíritos de mulheres empoderadas muito bonitas e sensuais, que sofreram muito quando ainda eram encarnadas, dando origem a várias histórias. Tentaram me matar com um copo de veneno. Se quiser matar, me mata, que beber eu bebo mesmo. Muitas delas foram acusadas de bruxaria na Idade Média e chegaram até a ser queimadas vivas na lei da Inquisição. E hoje, após morrerem e receberem a missão de trabalhar no plano espiritual, se transformando em espíritos de luz, elas também trabalham e ajudam muito na vida amorosa, tanto de um homem quanto de uma mulher. Muitas delas se identificando por Maria Padilha, Maria Mulambo, Menina, Rainha, Sete Saias, Figueira, Cigana e muitas outras. Elas são entidades que vêm trazendo o empoderamento feminino, mostrando a liberdade que uma mulher pode ter sem ser obrigada a viver padrões impostos pela sociedade. Um espírito de autoconfiança e poder, ensinando a cada um o seu devido valor. Eu me sinto maravilhosa, me sinto bonita, atraente, eu me sinto tudo. Aí Sabrina falou, Pombagira hoje está do seu lado. Eu falei, realmente, está do meu lado. Quando incorporam, chegam fazendo festas, dando gargalhadas, rodando e dançando, descarregando o médium, fumando e bebendo. As pombagiras são entidades que incorporam tanto em mulheres quanto em homens, não deixando eles mais afeminados ou menos homens, e nem transformando-os em homossexuais, como muitos acreditam. E agora vamos falar sobre uma das energias que não chegam nem perto de Exu e Pombagira. São espíritos que destroem, matam e destabilizam totalmente a vida do ser humano. Essas são as energias de baixo astral. São os espíritos obsessores. Os espíritos obsessores, que são as energias negativas de baixo astral, é o que chamamos de quiumba na Umbanda. São esses mesmos espíritos que tentam destruir intencionalmente vidas profissionais, sentimentais ou até mesmo a sua saúde. Eles também podem causar acidentes, mortes e são espíritos essenciais para gerar uma depressão, sugando suas energias e influenciando o terrível desejo de desistir da vida, e assim causar o suicídio. Na maioria das vezes, pessoas que buscam vingança recorrem a trabalhos de feitiçaria e magia, fazendo uso dessas energias para prejudicar pessoas. E é por causa desses espíritos que muitas pessoas confundem e acabam criando uma imagem errada sobre os Exus da Umbanda, pois eles também têm a capacidade de se passar por um guia espiritual,
Muitos deles se manifestam nas igrejas fingindo ser uma pombagira, um tranca-ruas, um Exu caveira ou até mesmo um preto velho. Quem tá aí? Exu tranca-rua. Qual o teu nome? Olhamos lá, pô! Quem tá aí? É a pombagira. Uma pombagira. Pombagira. De pretos de véis. De pretos de véis. De pai Joaquim de Angola. Pai Joaquim da Angola. Mas a verdade mesmo é que esses espíritos não trabalham na Umbanda, pois uma casa de Umbanda de lei jamais permitiria a ação desses espíritos, nem mesmo as próprias entidades. A Umbanda trabalha para a luz, somente com espíritos de luz. Entre esses espíritos também existem os eguns, geralmente sendo chamados de espíritos sofredores, espíritos que desencarnaram e ficaram perambulando sem descanso no plano espiritual, podendo ser mesmo até um ente querido muito apegado que já morreu, mas mesmo assim voltou ao seu lar familiar. E mesmo sem intenção, por causa da sua baixa energia e vibração, acaba prejudicando e influenciando membros de sua família à negatividade. E falando da religião Umbanda, também não poderíamos deixar de falar dos espíritos com mais idades. Eles que são os nossos vovôs e nossas vovós da Umbanda. Vamos falar agora sobre os preto velhos. Os pretos velhos viveram em terra na época da escravidão, sendo chicoteados, surrados e cruelmente castigados. Sofreram bastante na mão dos feitores, trabalhando incessantemente até morrerem de velhice ou até mesmo no tronco. No quilombo dos Palmares, onde se refugiou, fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Adorei as almas! E assim como as outras entidades após morrerem se tornaram espíritos de luz que hoje trabalham na Umbanda, levando a bondade, ensinando valores e com os seus mais sábios conselhos sobre amor e fé. Não são apenas espíritos de velhos, mas sim também exemplos de caridade, amor e esperança. São também os maiores conhecedores do fundamento e da magia. Conhecidos também como as Santas Almas, os vovôs e as vovós da Umbanda também são chamados pelos nomes de Pai Francisco de Angola, Pai Joaquim, Vovó Cambinda, Pai Mané, Vovó Maria Conga, Vovó Maria Redonda e diversos outros nomes, de várias outras linhas de preto velho. Quando eles vêm em terra, costumam ser muito generosos, acalentadores, abrem caminhos, fazem milagres, realizam trabalhos de cura, fazendo acontecer a transformação no mais íntimo da nossa alma, nos dando leveza, paz interior e luz divina que vem de Deus. Trazem também generosos e sábios conselhos acolhedores, ensinando a cada um sobre a humildade e a valorização da vida. Você tá bom não, né, filho? As costas pesadas. Muito cansado, né? É, às vezes eu sinto isso, sim. A véia tá vendo uma força, viu? Que essa força tá chamando você. Deixa essa força sair, filho. Suas incorporações deixam bem claro de quem são eles. Chegam encurvados, alguns apoiados por uma bengala, com dificuldades para abrir os olhos, andando devagar, mostrando o cansaço que a velhice nos traz. Fumam cachimbo e dão passes com seus terços, arrudas e outras demais ervas. São muito poderosos também quando se tratam de desfazer a demanda ou feitiços lançados. Afastam espíritos obsessores, limpando e iluminando sua alma. Esses sábios e bons espíritos carregam uma sabedoria ancestral que pode mudar sua vida radicalmente do fundo do poço à alegria e paz divina. E dentro da religião temos uma espiritualidade bastante diversificada, com diversos espíritos de várias nações, povos e línguas. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa variedade de espíritos. Em todos esses mais de 110 anos de religião, podemos afirmar que a Umbanda ainda se encontra em fase de construção.
É uma religião que tem crescido e aprimorado valores e aprendizado. Desde que começou até os anos de hoje, podemos ver a evolução das diferentes linhas de trabalho que trazem culturas, raças, povos e línguas de entidades com variados tipos de vibrações na Umbanda, como a linha dos caboclos, regida pelo Orixá Oxóssi. São eles espíritos das matas que nos trazem o conhecimento das ervas medicinais e atuam muito bem em trabalhos de descarrego, usando seus sinais, suas danças e seus adereços como arco e flecha, pembas e outros instrumentos indígenas. Em muitos terreiros, nas giras de caboclos, são dados espaços para os boiadeiros também trabalharem. Espíritos fortes de grandes homens valentes que, quando encarnados, atuavam em trabalhos do campo, como peões, vaqueiros, tocadores de gado e outras funções. Hoje nos terreiros ajudam na limpeza energética do ambiente, afastando espíritos não evoluídos e sem luz. Dentre os espíritos das matas, a Umbanda também dá espaço para a linha do Oriente, como o povo cigano. Uma linha de espíritos de homens e mulheres alegres que exaltam o equilíbrio de todas as coisas e trazem mensagens de leveza e libertação, do interior, da alma e do coração. Desvenda os labirintos do futuro, nos dando mensagens de fé e esperança sobre o hoje e o amanhã, nos ensinando os seus mais lindos costumes, como o hábito de dançar e festejar pelas coisas mais simples da vida. Se a Rádio Patrulha chegasse aqui agora, seria uma grande vitória, ninguém poderia correr. Contudo, também não podemos deixar de falar da linha dos malandros, espíritos de jovens rapazes e moças que viviam nas madrugadas em uma vida de boemia e festas. Conhecidos também como povo de rua, eles que trabalham encaminhando espíritos perdidos nas ruas e ajudam em curas de vícios, de drogas, bebidas e jogos. Não pode correr, se a Rádio Patrulha chegasse aqui agora, seria uma grande vitória, ninguém poderia correr. Quase sempre aparecem nas giras de Exu, sendo muitas vezes confundido por eles, como as malandras, que também acabam sendo confundidas com as pombagiras. Temos também a linha dos baianos, também conhecidos como as Santas Almas. Os marinheiros, e por aí vai. E por fim chegamos aos nossos orixás, que são as divindades da natureza. No terreiro eles não têm o costume de falar, mas a sua língua é o Yorubá. Os orixás são as grandes divindades da natureza, chamados também de deuses ancestrais, por muitos deles terem vivido na terra e tomado para si muita sabedoria, praticado atos heróicos dando origem a diversas lendas, e assim evoluírem para um plano espiritual na posição de orixás. Porém, nem todos encarnaram, muitos deles já existiam no Orum e chegaram a participar da criação do mundo. Os orixás são seres riquíssimos de evolução e ponto de força em toda a Terra. Cada um deles domina um elemento do planeta, como o fogo, as águas, os raios e ventos, e também as áreas habitáveis, como as matas, as pedreiras, os mares. A crença dos orixás chegou há muitos anos atrás, bem na época da escravidão, quando os escravos africanos que cultuavam e tinham bastante conhecimento sobre essas divindades foram trazidos para o Brasil, trazendo também essa doutrina, que mais tarde seria incluída na Umbanda. Mas ao chegarem no Brasil, os escravos foram impedidos de cultuar seus orixás pelos portugueses e católicos, que os acusavam de idolatria, cultuação de deuses pagãos e demoníacos. Nós temos nossos orixás dentro de nós. Não são demônio, são Deus. E eu não renego meus orixás. Feiticeiro. E assim eles foram obrigados a se catequizarem e tomarem para si a fé católica.
Mas conhecendo os fundamentos dos santos católicos, que tinham histórias muito parecidas com as dos seus orixás, eles tiveram a ideia de associarem os santos às suas divindades, fazendo os portugueses pensarem que eles cultuavam também os mesmos santos. O santo São João Batista serviu de associação a Xangô, o orixá masculino do trovão e do fogo, simbolizado pelo equilíbrio e realizações, conhecido também como o orixá da justiça física e kármica. A Santa Nossa Senhora foi associada a Oxum, a orixá do ouro, rainha das águas doces, dos rios e das cachoeiras, deusa da fertilidade, conhecida também como a deusa do amor, é também uma orixá feiticeira, cheia de conhecimento e inteligência. São Sebastião ao orixá Oxóssi, o grande caçador, dono de toda a fartura e alimentos que colocamos à mesa. Conhecido também pela sua dedicação com a natureza e seu empenho na caça, Oxóssi encantava com a sua aparência, era forte e muito belo. Este orixá está ligado a tudo que é natural. Santa Bárbara foi associada a Iansã, um orixá feminino, dona dos raios, ventos e tempestades. Iansã também é chamada de Oiá, possui muita sensualidade, comanda os espíritos mortos com seu uruxim, é um orixá quente e de forte temperamento. São Jorge a Ogum, o orixá que representa a guerra e a luta, sabe manusear muito bem o metal, sendo o criador das armas feitas para as batalhas. Ogum é o orixá que abre os caminhos. Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda. Já a Nossa Senhora dos Navegantes foi associada a Iemanjá, orixá conhecida como a mãe de todas as cabeças, quando no terreiro devemos total reverência. Cuidou de Omulu quando Nanã o abandonou, é mãe carinhosa, dedicada e amorosa, acolhe a todos sem fazer acepção. Por isso é chamada também de a Grande Mãe. São Bartolomeu foi associado ao Xumaré, representado pela cobra e o arco-íris. É inteligente e cheio de mistérios. É um orixá que representa a renovação, pois assim como a cobra troca de pele, o Xumaré também muda constantemente. Possui duas fases, sendo chamado de orixá metá-metá. Possui seu lado fêmea e macho. Também é considerado o elo do mundo. Conta a lenda que quando o Xumaré para de morder a própria cauda, o mundo entra em colapso. A Santa Rita foi associada a Nanã, que é a orixá mais velha entre todas. Está relacionada com a origem do homem na Terra. Seu domínio está na água parada, barro e terra molhada. A ligação com o homem faz com que esteja ligada também à vida e à morte. E São Lázaro associado a Omulu, o orixá que está ligado à doença e à cura. Omulu foi abandonado por sua mãe Nanã e criado por Iemanjá, que o encontrou à beira do mar. Possuía seu corpo coberto de feridas. Para escondê-las, usava as palhas. Também está ligado com a vida e a morte. Ele que encaminha os espíritos desencarnados para o seu destino. Os ibejis são os orixás protetores das crianças, muitas vezes sendo confundido pelos ereis por manifestarem também suas características infantis. Porém, os ibejis são divindades de grande evolução. Já os ereis são apenas espíritos também evoluídos, porém com histórias muito diferentes. Os gêmeos ibejis também simbolizam o nascimento e a vida. São oferendados com muitos doces, brinquedos e mel. No sincretismo, eles foram associados aos santos católicos Cosme e Damião. Jesus Cristo foi associado a Oxalá, o orixá mais velho, e assim como Iemanjá é mãe de todas as cabeças, Oxalá é pai. Devemos também a este total reverência. Foi o primeiro orixá a ser criado e a ele foi dado o poder de criar o mundo. É um orixá muito sábio e bondoso. Os orixás são intermediários do Pai Maior, ou seja, Deus, sendo chamado também de Zambi ou Olorum.
Então, gente, como vocês viram, a Umbanda ela é uma religião que tem toda uma base histórica por trás disso. Exige bastante estudo para que as pessoas entendam como é a forma de trabalho da religião e parem de achar que essa demonização toda que as pessoas acham que é. Foi uma religião que me ajudou muito quando eu mais precisei, me ajudou em diversas causas espirituais, a quebrar paradigmas, preconceitos e tal. E ela também me fez ser esse cara feliz que eu sou hoje. O mal não é a religião, o mal são as pessoas. Gente safada tem tudo que é lugar. A Umbanda é uma religião que trabalha pra luz, ensinando a prática da caridade e o amor ao próximo. Bom, gente, então esse é o vídeo de hoje. Curtam, comentem, compartilhem se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem mais vídeos assim, desse tipo, falando sobre religião. Quando se inscreveram no canal, não se esqueçam de ativar o sininho. E por hoje é só. Tchau!